Senhor. Glória a Deus por mais esse momento que estamos juntos e que Ele possa ter a liberdade de estar nos instruindo e mostrando a nós os passos que devemos, ter e prosseguir adiante, porque só mediante, da palavra de Deus que temos a direção que devemos seguir, que para alcançar, algo, que Ele nos promete, algo que está dentro da palavra do Senhor, algo que agrade ao Senhor. É isso que precisamos na nossa vida, as coisas que agradam ao Senhor no nosso meio. Amém? Em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar nos instruindo agora. Em nome de Jesus. Descansamos na Tua presença. E colocamos, Senhor, sobre todas as coisas nesse momento. Que o inimigo não tenha vez em agir no nosso meio agora. Que a palavra do Senhor, como ela é verdadeira e eficaz, ela possa estar nos orientando e trabalhando e nos direcionando a nosso favor, conforme a vontade do Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, hoje vamos ler o versículo, do capítulo 24 de Mateus, capítulo 24, vamos buscar aqui no versículo 29 a 31, e depois nós vamos ler também, no versículo 36 até o 39, amém? São dizeres do Senhor Jesus Cristo, através aqui, vamos ver através da palavra dele, em nome de Jesus. Diz o seguinte, Mateus 24, capítulo 29, Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro e a lua não brilhará mais. As estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem. No 31. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus, de um lado do mundo até o outro. Glória a Deus. Amém? Vamos agora para capítulo 36, o versículo 36 diz o seguinte: Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois, antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. No 39. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio, e ele levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Vamos ver o 40 também. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. Vai 41. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Aí no 42. Fique vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar
o seu Senhor. Amém. Vamos ler também aqui, Mateus, capítulo 13. Vamos lá, capítulo 13. À medida que formos lendo, creio que o próprio texto vai estar nos indicando, sobre a vinda, do Senhor Jesus Cristo, E diz aqui no Mateus, livro de Mateus, capítulo 13. Deixa eu ver aqui onde que 24 a 30. Mateus 13, 24 a 30. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. No 26, quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras. De onde será que veio este joio? No 28. Foi algum inimigo que fez isso? Respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranque primeiro o joio e amarre em feixes para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Amém? E interessante que também aqui, vamos ver aqui no 36, do 36 até o 43. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio, as que pertencem ao maligno. No 39, o inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois, no 42, os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde não vão chorar e ranger os dentes de desespero. No 43, então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Amém? Glória a Deus. Aqui é interessante, aqui no capítulo 13, que os primeiros versículos que lemos é Jesus, falando, passando, a parábola do trigo e do joio. Como é importante, essa passagem bíblica para nós, A gente vê que a vinda do Senhor está próxima
e que nos mostra aqui que vai sim ter uma separação, né? Uma separação daqueles que buscam ao Senhor e aqueles que estão fora da presença do Senhor. Amém? Vamos ler também em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vai no 8 também. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificais os corações. Duplo ânimo aqui é pessoas de dois corações, né? Elas gostam das coisas que agradam a Deus, gostam também das coisas que não agradam a Deus. São pessoas de duplo coração, duplo ânimo, né? Tem alegria dos dois lados. Isso aí isso aí que foge da palavra de Deus, né? Foge do obedecer a Deus, né? Então, em nome de Jesus. E o interessante é que a carta de Tiago, né? Ela foi escrita em mais ou menos nos anos 70 depois de Cristo, né? E ela não é dirigida a uma certa igreja como em Romanos, como em Éfesos, né? Ela é dirigida para todas as pessoas que são crentes, que creem em Jesus, né? Ela é dirigida para nós, né? Olha só, né? Os discípulos aqui no capítulo 13 de Mateus, eles pedem explicação para a parábola do joio e do trigo, né? E hoje nós estamos aqui buscando aprender a vinda do Filho de Deus, a vinda de Jesus Cristo, né? Quando vejo que a nossa vida, né? Ela às vezes é cheia de altos e baixos, né? Mas isso não pode tirarmos da gente da presença do Senhor, né? As coisas, né? Quando aqui obedecer ao Senhor é obedecer ao Senhor, né? Resistir ao diabo é sair, né, das vontades, né, do mundo, né, daquelas coisas que não agradam a Deus, e às vezes o nosso coração ele está envolvido nisso, né? A vinda do Senhor está próxima, né? Lembro que uma vez, né, que precisei ir até o cardiologista, né? E eu gosto de comer bastante coisa, gosto de gordura, gosto de refrigerante, gosto de um churrasco, né? E sabemos que às vezes nem tudo que gostamos a gente tem que se entregar a isto, né? E tive que ir ao cardiologista, né? Uma consulta para saber se as coisas estavam boas, né? Aí ele me alertou, falou assim: Ângelo, você tem que ser mais aplicado na questão de alimentação, porque o seu peso está assim, está elevado, né? Você não conseguiu nem
terminar de fazer a esteira, né? Você está numa vida sedentária e foi só puxãozinho de orelha. Aí ele falou assim: você tem que tomar cuidado, porque a vida tem um tempo e às vezes nós encurtamos esse tempo, né? E devemos tomar posições, né? E ter atitudes para que tenhamos uma vida saudável. É isso que estou passando para o Senhor agora. Saí dali já meio, né? Eu já estava meio cansado, né? Meio cansado e saí mais cansado ainda. Mas mediante a isso eu peguei e busquei tomar uma atitude na questão de alimentação. Mas tive que ter um puxãozinho de orelha. Muitas vezes, né, ao lermos a palavra do Senhor, nós temos um puxãozinho de orelha, né, para nos alertarmos do que estamos fazendo, né, na questão de obediência à palavra de Deus, para termos a esperança de quando Jesus voltar, nós para sermos escolhidos, né? Deus, ele vai ter um grande prazer, né, de estar conosco, de estar nos orientando. E a gente tem que ter um grande prazer de estarmos sendo orientados pelo Senhor. Através como? Né? Através da palavra dele, né? E é nesse momento que estamos, o que está sendo feito agora, né? Estamos sendo orientados para sermos escolhidos, né? A esperança maior da nossa vida, né? Sermos escolhidos por Jesus quando ele voltar. Muitas coisas acontecem no nosso meio, né? No meio, né, dos crentes, daqueles que creem em Jesus Cristo, que a gente às vezes não alertamos e não damos atenção, né, que isso está implicando na nossa viagem com Jesus. Uma vez eu estava vendo esses dias, né, uma palavra, e tudo que Deus fala aqui, né, que nem aqui no capítulo 4 de Tiago, versículo 7, fala, tem dois verbos, né, obedecer e resistir, né, os dois indicam, o verbo, né, indicação. A nossa vida sempre vai ter que ter ação e atitude, né, na presença do Senhor, né, em agradar ao Senhor, para que a nossa esperança seja alcançada. Amém? Então, esses dias também tem um verbo que eu estava vendo, né, e a questão de ignorar. Aí eu fui lá no dicionário, né, e fui aprender o que é ignorar. E diz o seguinte, peguei alguns sinônimos, né? E diz o seguinte: ignorar. Palavras, né, semelhantes a ignorar. É desfazer, não dar atenção, desprezar, rejeitar, descartar, né? E tem muitas outras, né? Mas vamos aqui agora às palavras que são contrárias a esta, né? Palavras que são contrárias, opostas, né? A ignorar. Diz assim, diferente, né? De ignorar. É entender, saber, escolher, mais que querer, né?
mais que querer, mimar, né? Aí eu pensei comigo, né? O Senhor, né? Nosso Deus, aquele que buscamos, aquele que queremos estar na presença dEle, que buscamos a presença dEle, né? Ele está nessas coisas que falam sobre sinônimos de ignorar, ou estão nas coisas opostas a ignorar, né? Lembre, né? O Senhor, Ele desfaz de nós. O Senhor nosso Jesus, né? Ele exclui nós. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele humilha. Ele despreza o seu filho. Ele rejeita o seu filho. Lógico que não, né? Pelo contrário, né? Ele escolhe, ele elege, né? Ele dá atenção. Como podemos dizer que somos filhos de Deus, que buscamos as coisas do Senhor, né? Lembre, né, que Tiago, né? Tiago, ele escreveu a carta para aqueles evangélicos, para aqueles que creem em Jesus, né? E hoje, né, no nosso meio, né? Porque às vezes vemos coisas que não podem existir no nosso meio. Que isso, né, está sendo infiltrado alguma coisa, né? Às vezes pela ignorância de muitos, né? Pela falta de conhecimento de muitos, estão sendo usados, né? Para que coisas como esta, que aqueles que querem ser os cristãos, né? As miniaturas de Cristo, estão dando a atenção a coisas que não é de Jesus Cristo. Não podemos aceitar hoje uma divisão no nosso meio. A divisão não leva a lugar nenhum. Como no casamento, né? Como no casamento. Já pensou? Um esposo e esposa divididos. Aonde vai o casamento assim? Amém? Então, Tiago falou para quem? A carta de Tiago era para quem? Né? Para os filhos de Deus, né? E assim também hoje a palavra que temos aqui é para nós, aqueles que querem e buscam, né, ser escolhidos quando Jesus voltar. Né, vejo aqui, às vezes eu fico imaginando, né, Jesus, na volta de Jesus, né, eu queria estar num lugarzinho ali, também com Jesus, recebendo as pessoas, né? Olha que bom seria. Mas para acontecer, para isso chegar, eu tenho que ter uma atitude, né? Ter o meu modo de falar, meu modo de andar, de agir, em obediência à palavra de Deus. O que queremos hoje? Como estamos hoje? Como estamos esperando a volta, a vinda do Senhor? Aqui poderíamos falar de tantas coisas, né? É bom quando a gente fala de esperança, a esperança nisso, a esperança naquilo, mas a primeira esperança que devemos ter é de sermos escolhidos
por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, né? Agradeço a Deus e espero, quando Ele voltar, que possamos estar juntos, né? Os escolhidos por Ele. Em nome de Jesus, possamos estar atentos na palavra de Deus. Às vezes a questão de obedecer a Deus, né, implica em atitudes, né? E uma das atitudes que eu vejo assim que bem marca, né, que possamos ter uma vida de oração, né? A oração é a maneira mais direta de termos um relacionamento com Deus, estudando a palavra de Deus, arrependendo-se dos maus caminhos, pedindo perdão dos pecados cometidos e não praticando mais, né? Seja sempre grato a Deus, seja envolvido, né, em comunhão com aqueles que buscam ao Senhor, ajude as pessoas e não ignore seu irmão. Em nome de Jesus eu falo isso, né? Vamos ter atenção nessas coisas. Vejo que a nossa esperança, ela está alinhada às nossas atitudes e ações, né? Que não temos conhecimento em tudo, né? Mas devemos buscar e prosseguir com a intenção de acrescentar algo novo nas nossas vidas que agradem ao Senhor, né? A gente nunca vai agradar a todos, né? Mas devemos buscar ser o melhor a todos. Em nome de Jesus, que agradeço, né, por esse momento, e que vamos, quando a volta de Jesus, na vinda de Jesus, que possamos estar juntos, né, os escolhidos de Jesus. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por esse momento. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, agradeço por esse tempo, um tempo que devemos estar buscando em obedecer ao Senhor, nos preparando para quando o Senhor voltar. Agradeço pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que possamos estar certos, convictos, que seremos escolhidos. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Obrigado.